Pessoal, boa noite. Primeiramente, me desculpe pela ausência, mas em função de um compromisso fora de São Paulo, não pude estar presente na apresentação de hoje com meus colegas, tá? Bom, a primeira parte da minha apresentação eu vou abordar games e educação. E assim, logo de cara, já é importante a gente estabelecer um conceito que o autor traz, Delmar Galazzi, que o game ele não pode ser encarado como uma mera diversão, um simples momento de lazer. O game é sim capaz de proporcionar experiências educacionais, tanto pelo lado de você adquirir conhecimento por meio de um jogo, como também pelo aspecto de você vê-lo como um objeto de pesquisa, né? E o autor também afirma que muito pesquisadores faziam e talvez, acredito eu, ainda façam cara feia ao tratar o jogo como tema de pesquisa acadêmica. Só que, como a gente já aprendeu ao longo do semestre, né, com o Ezinga, o jogo ele antecede a nossa própria cultura, né? O que, portanto, assim, a gente não deve tratar o jogo com desprezo, né? Quem também defende o game como uma ferramenta de educação e aprendizado é o Henry Jenkins. Para ele, os jovens gamers eles são capazes de exercitar suas mentes e criatividade por meio da experiência de jogar. Um exemplo de jogo que ele se baseia para afirmar isso é o The Sims. Acredito que muita gente aí jogou, já conhece, né? Que é um game basicamente que você comanda a vida de um personagem, um avatar, que você pode estilizar ele com as suas características e dali você comanda a vida dele. Você define o que ele come, que horas ele vai dormir, qual vai ser o emprego dele, você monta a casa do jeito que você quer. Enfim, é um segundo mundo, né? Um mundo virtual mesmo que você passa a viver ali no The Sims. O autor, ele vê o jogo, né, o jogo em si, como uma atividade interativa, que, quando bem produzida, pode educar e estimular o jogador. A gente até tem pesquisas sobre games que atestam que o videogame ele tem capacidade de trazer benefícios como quem joga tem facilidade com leitura, tem facilidade com matemática, além de também melhorar a percepção visual e desenvolver o raciocínio lógico, né? Já também no livro a gente, no mapa do jogo a gente encontra dados, informações quanto ao cenário brasileiro, né, de games, falando de universidades, cursos, enfim, da graduação ao mestrado, a gente percebe que existem cursos no país desde 1990, né? Começou lá no Paraná com uma especialização em desenvolvimento de jogos para computadores e agora, recentemente, né, ali em 2003, a Anhembi Morumbi lançou um curso de bacharelado em design e planejamento de games. É um curso com duração de 4 anos, né? E ele tem a proposta que em todos os semestres os alunos desenvolvam games ou animações com base em temas que o professor propõe para a classe, né? A partir de um tema em si. A gente também encontra cursos de extensão na PUC, né? Você também vai encontrar cursos de estrito senso na PUC do Rio de Janeiro, né? Sempre cursos com ênfase em entretenimento digital ou desenvolvimento de games, também bastante pelo lado, pegando bastante pelo lado do design, né? E acredito que um dos últimos lançados foi. Não, não é nem exatamente um curso, né? A Poli e a ECA, né, desde 2008, eles começaram a aceitar teses de doutorado e mestrado tendo videogame como tema de pesquisa, né? E assim, uma das dificuldades por o Brasil ainda estar, vamos dizer, engatinhando, né, nesse tema, é que os alunos não têm uma bibliografia tão extensa, né, em português. Mas, obviamente, com incentivo, oferta de cursos nessa área, o cenário tende a melhorar. A gente tende a ter mais
produções e pesquisas voltadas para essa área. Referente a jogos computacionais como um produto educacional, o Delmar Galazzi ele é bem crítico, né? Para ele, pelo menos na época da produção, da pesquisa, do artigo em que ele foi publicado, o que havia no mercado não era realmente jogos educacionais, né? Não havia isso. O que ele enxergava é que tínhamos jogos que os pais jogavam com os filhos, né? Segundo Galazzi, para ele havia muita propaganda enganosa nesse meio, né? O jogo, por exemplo, vamos tomar como base o War, que ele cita no texto. O War, um jogo de tabuleiro, ele não necessariamente te ensinou geografia, né? O War, ele pode estar te passando um conceito sobre nações, mas assim, era um jogo ali para você estar em família, jogar tal, não tinha tanto um viés, né, educacional. Esses jogos, eles são mais voltados para o treinamento, né, segundo o Gilmar, como eu acabei de falar. Ele defende a tese, né, ele até se baseia em conceitos do Gilles Bourget, acho que é assim que se fala, de que esses jogos eles estão muito mais no contexto da família do que no contexto da escola, né? Você está ali, você brinca com seu pai, com seu irmão, com seu primo, né? Não tem aquele método educacional, você não consegue enxergar ali no jogo, né? Um tipo de ensino, né? E assim, pelo livro O Mapa do Jogo ter sido publicado em 2009, eu assim vejo que não foi possível desenvolver uma pesquisa sobre conteúdo educacional para tablets, né? A gente teve uma explosão de tablets alguns anos depois, né? Em 2009 ainda não tinha tanta essa força, né? A gente hoje vê que os tablets eles proporcionam por meio de aplicativos, nossa, uma imensidão de conteúdo e até mesmo educacional. Hoje em dia você tem escolas, né, que proporcionam aos alunos, cada aluno por classe tem um tablet e ali por meio do aplicativo ele vai ter atividades, né, educacionais, seja para desenvolver um texto ou um quebra-cabeça, enfim, diferentes atividades que ele poderia ter ali num tabuleiro, ou então fazendo uma lição no caderno, ele tem no tablet, né? E como base a gente tem para tratar sobre isso o texto do Thiago de Mota e Silva, né? Que foi utilizado em aula aí ao longo do semestre. Ele fez uma pesquisa indo a campo em escolas do ensino fundamental, verificando como que era utilizado esse ensino. E ele realmente constatou que as crianças tinham ali, pelo menos as escolas que ele foi, cada uma com tablet, ou então grupos, né, de 2 ou 3 alunos com tablet, que executavam lições por meio de aplicativos, né? E o professor, ele, antes dele ministrar, ou então ir à classe apresentar o conteúdo da aula no tablet, ele recebia um treinamento, conhecia melhor a interface, né, de todo o conteúdo que ele ia utilizar em aula em si. E agora a gente vai ver um vídeo de um programa que as escolas aqui de São Paulo estão usando em suas aulas, né, chama Mistério dos Sonhos. O Mistério dos Sonhos é um conjunto de 3 jogos que inaugura uma nova safra de jogos educacionais diferenciados, que integram os conteúdos escolares em histórias incríveis, envolventes e divertidas, sem perder as características de um bom jogo, desafiadores, instigantes e de altíssimo apuro estético. Cada um dos jogos é voltado a um ano letivo, primeiro, segundo e terceiro anos do ensino fundamental. Mas uma das grandes diferenças entre o Mistério dos Sonhos e os outros jogos do mercado é que primamos pela contextualização dos conteúdos nas histórias, de forma que a criança perceba sentido naquilo que aprende em matemática, língua portuguesa, ciências humanas e ciências da natureza. Outro aspecto que nos diferencia é o papel dos nossos personagens, que agem como mediadores entre a criança e o conhecimento. Eles desafiam, incentivam, valorizam seus saberes, dão dicas
e lhes mostram passos a serem seguidos quando necessário. Assim, meninos e meninas aprendem mais e melhor e ainda fortalecem sua autoestima e autoconfiança. Por fim, nossos 3 jogos foram feitos em cima dos valores do século XXI. São jogos cooperativos, valorizam a reflexão e a crítica, estimulam a tomada de decisão e a criação. Desafios de brincadeira, aprendizado de verdade. Não é à toa que esse é o nosso slogan, porque afinal, brincar é o que as crianças fazem de mais importante e assim exploram o mundo, desvendam seus mistérios. Já estava na hora de chegar no mercado algo que não seja mais do mesmo, não é? Outra parte fundamental do livro Mapa do Jogo, que tem bastante destaque no livro, são os games em rede, né? Aqueles que são disputados com vários jogadores, os famosos RPGs. Para quem não conhece o termo RPG, né, ele deriva de jogo de interpretação de personagens. No livro, o autor Theo Azevedo, responsável pelo artigo que trata os games em rede, ele aborda o mundo virtual dos MMOGs, né, como disseminadores de cultura. Outro termo para quem não conhece, MMOGs significa multijogador massivo online. Segundo o autor, um dos grandes segredos para a popularização desses games é fundamentalmente a interatividade e a possibilidade dos jogadores vivenciarem um segundo mundo, ou seja, uma nova socialização, né, como o autor define. Desculpa. É possível, né, nesses games, RPGs, MMOGs, você bater papo, trabalhar, namorar, enfim, executar uma série de atividades do mundo real, mas você está num espaço virtual. A diferença é que você faz tudo isso na companhia de milhares de jogadores de todas as partes do mundo, né, e cada um com o seu avatar. Em jogos RPGs, normalmente, você lidera ou faz parte de exército, você trava batalhas com outros exércitos, né, enfrenta criaturas, tudo isso para geralmente conquistar territórios, né? Geralmente essa é a trama, né, o enredo de um jogo RPG, né? É, Quando você está ali no game, enfim, num RPG, você precisa respeitar uma série de convenções se você não quiser ser banido. É, Você também, assim, é capaz de você conseguir, sabe assim, namorar, enfim, negociar itens, né? Como armadura, espada. Eu, por exemplo, tenho um primo que ele era muito fissurado, viciado, né? Nesse tipo de jogos. E ele, depois de um certo tempo, ele jogava por muitas e muitas horas. Ele era bom, né? Ele dizia ser bom. Ele conseguiu uma espada. Não sei como ele conseguiu uma espada, acho que depois de vencer uma batalha. E era uma espada muito poderosa. Aquilo, dentro do jogo, fez ele ter uma reputação muito grande, né? E pra você ter uma ideia, ele recebia propostas de gente da Coreia, de fora, enfim, de outros jogadores para vender. Bom, e tamanho o sucesso desses jogos RPGs, MMOGs, né, que eles acabaram também despertando a atenção de estudiosos, né, acabaram indo também sendo motivo de pesquisa, né. Segundo o autor, Theo Azevedo, os grupos formados nesses jogos eles são conhecidos como clãs, né. O jogador ele passa a percorrer uma segunda vida e embora esse ambiente online seja fantasioso, ele traz momentos da nossa realidade, né? Como, assim, os participantes têm residência, eles têm profissão, têm objetivos de carreira e até mesmo se casam. Há casos em que a interatividade, né, a participação no espaço virtual transcende, né, o game em si. Tem até um caso de, aqui no Brasil mesmo, um jogador que ele era ali, o avatar dele era um guerreiro, se apaixonou
por um avatar de uma caçadora, que era de outra jogadora aqui do Brasil, né? Eles ali, durante o jogo, se conheceram, namoraram, né? Os avatares começaram a namorar, e semana depois os dois se conheceram pessoalmente, né? O que é bastante curioso se você for parar para pensar. Há também outro caso mais curioso ainda que aconteceu na China, que era um casal, dois jogadores chineses, né? Um homem e uma mulher. Os avatares deles se encontraram, se apaixonaram, namoraram e namoraram assim durante muitos meses, né? Acho que 8 meses, enfim. E só que aí eles se separaram no mundo virtual. Nesse caso, os dois jogadores não se conheceram pessoalmente, somente ficaram numa relação ali virtual dentro do jogo. E assim, o engraçado é que conforme você joga um RPG, você vai adquirindo pontos, você vai adquirindo armamento, você vai adquirindo, enfim, uma série de itens. E ali, como eles eram casados, eles compartilhavam de muitas coisas. E como eu disse anteriormente, esses itens têm valores, até mesmo financeiro, você pode vender eles por uma grana. E o caso acabou indo para a justiça chinesa, né? Porque eles não sabiam ali com qual item é meu, qual item é seu, é como se fosse um casamento da vida real, né? Repartição de bens. Então, é um caso para lá de curioso para você ver como o game, né, ele pode sim passar a interferir na vida real da pessoa. Ah, o autor, ele, no final desse artigo, ele lança uma reflexão, né? Por que tantas pessoas buscam um mundo, né, paralelo para vivenciar, né, um mundo virtual, né? Porque se você for parar para pensar, muita gente gasta mais tempo ali na frente do computador jogando, né, do que propriamente vivendo aqui o agora, o real, né, o espaço realmente físico, né? A ideia, assim, pelo que eu li, também um pouco da minha opinião, é que a verdade assim, é que no espaço virtual você, né, tem a possibilidade muito maior de fazer diferença, de ser um líder, né, de comandar um exército, de conquistar zilhões e zilhões de coisas, enfim, de vocês fazer história, salvar o mundo, né? E e promover, sei lá, tantas diferenças no mundo sem sofrer sanções, né? Por exemplo, eu posso matar meu amigo ali no jogo que não tem problema algum, né? Ninguém vai achar ruim, né? Então, a facilidade de você ganhar destaque, de você conquistar coisas, eu acredito que seja muito maior no mundo digital do que no real, por exemplo.